Olá, RW Tuca no ar, hoje com Thay. Como é que te chama? Como é que tu gosta de ser chamada? Tainara, Thay. O meu nome é Tudo Tainara, bem, querida? Tainara Machado, mas eu prefiro ser Thay, chamada de Thay, todo mundo me conhece por Thay. Thay. Ah, prazer, Thay, te receber aqui no RW Tuca. Hoje nós estamos fazendo aí esse programa, uma série de programas, na verdade, que nós temos desenvolvido aí nesse ano de 2020, né? Em meio ao processo todo que nós tivemos aí nos últimos anos de pandemia e também de modificações aí, tanto nas áreas aí da assistência social, né? Que nós tivemos, e a gente vem conversando com pessoas aí que estão fazendo trabalho na Associação Comunitária do Campo da Tuca, que são da comunidade também do Campo da Tuca, e tem uma das pessoas que a gente tem observado aí da nova geração, né? Então eu queria conversar contigo, gostaria que tu te apresentasse aí, falando um pouco aí da tua experiência de vida, né? Onde começa, assim, essa tua jornada existencial, assim, as primeiras lembranças na comunidade. Queria que tu contasse um pouquinho de ti aí nessa primeira parte aí dessa conversa. Então, obrigada, é um prazer estar aqui contigo, obrigada pelo convite. Então, como é que eu começo? Do começo. Eu sou moradora do Campo da Tuca, nascida e criada aqui. Isso já tem 25 anos. Enfim, eu acho que a minha vivência na comunidade, mesmo sendo moradora da comunidade, eu acho que tudo começa mesmo, o viver a comunidade em si, né? A partir da minha entrada, assim, na associação. Aí, para eu começar, assim, de uma forma talvez meio que linear, né? Eu moro aqui, eu fui criada por mãe e vó. Minha avó tem mais de 70 anos de terreiro. A minha mãe é uma mulher incrível, uma mulher negra incrível. E eu aprendi muito com elas, assim, sobre correr atrás e nunca desistir, assim, dos sonhos mesmo. Em 2000 e daí passando por essa fase, daí mais agora, assim, em 2015, eu entro num cursinho popular, um cursinho para vestibular, assim, popular mesmo. Tem um embasamento todo em Paulo Freire, na educação popular. E lá é que eu me encontro, assim. Eu me encontro e desperta em mim esse quê de educadora que eu não entendia naquele momento. Mas, enfim, ali eu abri a mente, assim, e consegui meio que me entender. E a partir disso, as coisas só fluíram, assim. Então, foi 2 anos no cursinho. Aí, passados esses 2 anos, eu entro na universidade. O que foi 2 presentes. Porque daí, em 2018, eu entro na universidade, no serviço social, e, ao mesmo tempo, sou convidada para atuar como educadora no Campo da Tuca, na Associação Comunitária do Campo da Tuca. E aquilo, para mim, foi, nossa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa, porque eu pensei, não vou conseguir, eu nunca fiz isso. Como que eu vou estar ali, enfim, fazendo aquela, né, exercendo aquela função, se eu não sei, enfim, me surgiu várias dúvidas e insegurança no momento. Mas mesmo assim, pelo que foi me passado pela minha mãe, pela minha avó, eu fui. Foi, assim, um dos presentes mais incríveis da minha vida, assim. Porque tudo que eu aprendi num cursinho popular sobre as questões antirracistas, as questões feministas, a questão da educação popular em si, a questão freiriana, eu consegui passar ali para as crianças. E não só passar de, tipo, educador, passar, enfim, conhecimento, né, para o aluno. Não, nada disso, para o educando, no caso, né, que era ali. Não, foi uma troca, assim, incrível, incrível, incrível. Foi uma imersão, assim, linda, na educação popular. Aquela coisa que o Paulo Freire fala mesmo, de tu, ao mesmo tempo que tu ensina, tu aprende. E, assim, eu nunca aprendi tanto, assim, em um lugar, nem mesmo na universidade. Ali eu aprendi a ser uma educadora com as mulheres negras da comunidade.
com a Francesca, com a Dona Nessi, que me deu a oportunidade, com a Cleonice, que me deu a oportunidade também. E, sobretudo, a Francesca, assim, que ficava todos os dias comigo e me auxiliando. E, enfim, me ensinando mesmo. Todas as questões de o que era ser uma educadora social, enfim. E a partir disso, nesse ato de ser educador, que eu consegui viver a comunidade em si. E consegui ver potência naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava aprendendo. Eu queria que tu falasse assim um pouco dessa experiência, por exemplo, assim de infância, né? Então tu falaste assim que tu vive na comunidade, vê a tua infância e tem as pessoas da tua família. Que lembranças que tu tem da comunidade assim da Tuca na infância? Essa a proximidade tua com a associação, ela já existia ou ela passou a existir só com o teu trabalho de educadora? Qual é a lembrança que tu tem assim de infância no campo da Tuca? As lembranças que eu tenho de infância é muito na questão da associação ali, do ponto de cultura em si, dos eventos que aconteciam ali no campo também. Mas é muito vagamente, assim, não tem uma lembrança muito exata daquilo, porque, enfim, como eu te falei, eu não vivi a vila, né? Eu passei a viver a vila só depois enquanto educadora. Então, muito vagamente eu lembro das questões da associação, assim, dos projetos que eles faziam, do ponto de cultura, da vinda do Gilberto Gil, se eu não me engano. Ah, você estava lá? Eu lembro vagamente. Tu lembra da vida do Gil? Lembro. E as questões que vinham, assim, que eu lembro muito bem, eram as questões do carnaval, assim, que tinha ali as muambas, e que daí depois, como educadora, eu consegui ajudar eles num projeto muito grande, que foi o primeiro projeto muito grande, que foi a muamba do Bloco da Amizade, junto com a associação, assim. Foi um baita desafio, mas deu tudo certo. Então, é isso. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Não, interessante tu falar isso. Pode falar. Porque a gente que vem da comunidade, a gente tem, às vezes, assim, quando a pessoa não é criada na rua, né? E não é criada, por exemplo, correndo no campo, tem, às vezes, uma super proteção dos pais e dos familiares, a gente acaba não vivendo muitas coisas, né? Acaba vivendo as coisas mais, assim, quando a gente torna adolescente, porque a gente sabe que viver numa comunidade tem todos os seus prazeres, mas também tem os desprazeres, tem os riscos, né? E a gente, nos últimos anos, podemos falar aí, nos últimos anos, até as coisas na comunidade realmente, assim, em termos, assim, de toda aquela mídia de violência, mudou, né? Por conta até do capital, assim, cultural que acabou sendo construído dentro da comunidade, em torno das festas, do baile, o reconhecimento, por exemplo, do trabalho da associação comunitária. Então, às vezes, mas me parece que continua na memória ainda, né, das pessoas mais velhas, assim, esse medo. Talvez tu tenha passado, né, um pouco por isso, por essa proteção. Sim. E aí que vem essa questão da gente acabar se descobrindo, né, na luta comunitária dentro da associação comunitária. Então, eu queria que tu falasse assim, mais especificamente, qual foi o desafio mesmo, assim, de trabalhar com as crianças, o ponto, assim, que tu disse como fazer essa infância ficar melhor, né? Esse momento ficar mais prazeroso, esse momento que eles têm durante o período da tarde ou manhã, antes da escola ou pós vir à escola, no teu trabalho. Como tu contribuiu, assim, podemos dizer, nesse tempo, logo que tu chegou e teve esse apoio das tuas colegas aí que estavam trabalhando contigo? Como foi para ti isso? Eu acho que, tipo, eu me descobri mesmo e eu não entendia que eu já estava pronta, ou, enfim, estava naquela coisa, assim, já chegando, mas, enfim, estava conseguindo, mas eu não me via assim. E por isso que vinha várias inseguranças. Aí eu pedi ajuda da Francesca e das outras meninas, e elas me ajudavam muito, assim, mas eu acho que a questão das atividades em si, ali, e junto dos projetos, que foi muito efetivo mesmo,
foi por conta do cursinho, assim, que me deu todo esse embasamento. Que, enfim, como eu te falei, eu não vivia a comunidade, mas aí depois eu, enfim, saí e tive que ir para um outro lugar. Talvez fora da comunidade, né? Mas, enfim, que não tirava do foco daquilo ali, da questão do educado, dessa questão freiriana, assim, da educação popular. Então, acho que esse respaldo, assim, veio para me ajudar a full, assim, com a questão das crianças, assim. E que me dava muita insegurança, mas ao mesmo tempo eu tive a ajuda das gurias. Mas, mais especificamente, assim, a gente não tinha muita formação, mas a troca, sabe? A troca delas, assim, a troca delas, as coisas que elas me passavam, tipo, fazia toda a diferença. A conversa, enfim, a experiência que elas tinham como educadoras fez com que a gente se unisse mesmo. E... E tá quando cortando. a gente colocava um projeto que não acontecia, vai passando as questões das atividades, enfim, pedagógicas, e isso vai se perdendo, esse contato, esse e, enfim, no próprio nome já disse, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O que era fortalecer os vínculos, né? Então, isso, a gente faz isso. Não falar, só escutar o que eles têm para falar. Eles se sentem inseguros com a gente. Uhum. Enfim, eu acho que isso faz toda Em a termos diferença, de... assim, essa segurança. E em termos das questões assim práticas, eu percebi nos vídeos de vocês para a internet o trabalho que vocês faziam em termos das questões raciais, né, de consciência negra. Qual o impacto que tu acha que isso teve assim na identidade das gurias, das crianças, principalmente assim esse trabalho que vocês como equipe lá fizeram, que eu achei muito bacana quando vi no site. Isso também é como se a teoria e a prática se unissem. Porque parece que tudo que a gente lia, tudo que a gente, enfim, que a gente tinha à mão e conseguia acessar, a gente conseguia consumir, né, por conta da leitura, aquilo a gente podia executar na prática, assim. Então, era tipo, e eu sempre falava das gurias, era tipo os projetos grandes, assim, era tipo desfile de carnaval, que a gente passava todo ano planejando, né, quando veio a gente via ele sendo executado, assim, com todo mundo junto. E a gente sabia que não tinha como ter só uma pessoa. Mesmo que tivesse uma pessoa escrevendo aquele projeto, não ia passar, porque a gente precisava de todo um grupo, toda uma comunidade em volta, sabe? Para aquilo ser de fato executado, enfim, ser bem aceito, tal, ser bem trabalhado. E aí aconteceram várias coisas por conta dessas intervenções, das questões raciais, principalmente. Porque tinham as questões da reprodução do racismo por parte das crianças, por parte até enfim, de adultos mesmo, que, enfim, reproduziam, não sabiam que aquilo estava acontecendo. Então, em 2018, se pensou em como mudar aquilo, como mudar as questões do cabelo das gurias, enfim, a não aceitação, como fazer com que eles se sentissem aceitos, seguros, enfim, como a gente ia fazer para eles se enxergar com amor, assim, uns aos outros, para que eles se aceitassem do jeitinho que eles são. E aí a gente contou com colegas, assim,
de outros bairros, mas que também já estavam na universidade, não só pessoas da universidade, moradores, enfim, que a gente fez a roda griot. A gente chamou o pessoal de outras comunidades que faziam parte da academia para contar situações de racismo que aconteciam dentro da academia, situações de racismo institucional, enfim, como que era o acesso de jovens negros na universidade, e que a gente conseguiu construir enfim, com o maior cuidado possível, né? E de um jeito que eles entendessem. E foi através de filme, foi através de falas, foi através de atividade, deles expressão, enfim, que a gente conseguiu. Quem responde mesmo, se a gente conseguiu de fato chegar ao objetivo, é eles. E eu lembro que estava acontecendo em 2018, a gente estava na semana ainda da elaboração, porque a gente faz a apresentação no final, mas já estavam acontecendo algumas movimentações de alguns projetos, os convidados estavam indo, enfim, porque era o mês de novembro, era todo novembro. E eu lembro que já estava na metade, assim, eu acho que faltava umas 2 semanas para a gente fazer a apresentação final. E tinha uma educanda, eu nunca vou me esquecer. Ela já era adolescente e tinha questões com cabelo que ela não estava conseguindo cuidar, enfim, e tinha questões com química do cabelo e ela não estava conseguindo se enxergar. E daí foi através das atividades que ela foi se reconhecendo e perguntando, e, enfim, foi renascendo, assim. E aí, tá, nessa semana aí a gente estava lá na função de vamos fazer a decoração, enfim, a gente ficou até mais tarde, a gente ficou até umas 5h30 até, para poder decorar, para deixar tudo pronto. E aí, ela que tava com o cabelo com química já tava meio caindo por conta da química, tava uma situação bem delicada, assim. Aí ela me chega, eu não lembro o dia exato, mas eu lembro da hora, umas 5h30 da tarde. E ela foi lá na associação, para mostrar o cabelo, que ela tinha feito o BC, que a gente chama de grande corte. Ela saiu da química naquele momento, assim, no decorrer do novembro negro nosso lá, do aquilombamento do SARS. E ela foi lá naquela tarde, 5h30 da tarde passada, com o cabelo cortado, maravilhosa, com 2 argolas nas orelhas, para mostrar o novo visual dela, que ela tinha se libertado da química e tinha aceitado ela do jeito que ela é. Cabelo crespo, maravilhoso. Que e legal, naquele momento tá, ali Sim, naquele momento eu vi, nossa, conseguimos. E às vezes transforma, né, a vida de uma criança, né? Transforma em termos de autoestima, né? Em termos de até de enfrentamento de outras questões fora do ambiente ali da associação. Ela passa a se empoderar fora do espaço, né? Na escola, em casa, e passa a se sentir bem, né? E eu acho que esse trabalho como educadores aí, eu acho que esse legado do Paulo Freire também ele é importante por isso, né? Pela possibilidade de poder olhar para a realidade e ver o quanto de potência tem, o quanto de aprendizado tem em aspectos aí colaborativos e de valorização dos saberes locais, né? A associação, a comunidade do Campo da Tuca tem uma história cultural bastante forte, né? De luta política negra, de valor da cultura, é uma instituição que atende também toda a região. Eu queria te perguntar assim agora, como que foi para ti assim esse desafio logo no isolamento social, né? Que impacto em termos assim emocionais assim teve, né, para ti, porque vocês vinham num crescente, num trabalho, esse trabalho da consciência negra, depois vinham já com um trabalho com o Bloco da Amizade, né? Um trabalho que vocês já tinham iniciado e tinha toda uma perspectiva em cima da atividade do carnaval da Muamba, né? O segundo ano da Muamba do Partenon, com a organização do Bloco da Amizade e participação da associação. O que foi para ti? Assim, foi um balde de água fria, assim, a pandemia? O que gerou? Ai, sim, um desconforto, né? No primeiro momento da gente estar planejando, tipo, um ano inteiro de atividade e aí parar. Sei lá, é como se a gente não tivesse, assim, de antemão, assim, o que vai acontecer depois, sei lá. Ficou tudo muito incerto, assim, como se a gente não
tivesse o poder de prever o que iria acontecer futuramente. E é bem nesse sentido mesmo. E é isso, assim, que me causa um desconforto é de ficar longe das crianças, assim, né? Porque com a pandemia, a gente perdeu um pouco desse vínculo direto com eles. E esse foi acho que um dos piores problemas, assim. Mesmo que, com a iniciativa do Diego, que é o educador lá do trabalho educativo, a gente está fazendo atividades com as crianças, com algumas, né, que conseguem se deslocar até a associação, de tarefas, enfim, resoluções das questões da escola, às vezes até mesmo um acesso ao computador. Então a gente está lá às sextas-feiras garantindo esse suporte para eles mesmo nesse momento. Mas mesmo com isso, assim, com isso, sabe, a gente perde muito, porque a gente não sabe como é que eles estão, a gente não sabe, enfim, quais são. A gente não sabe, a gente perde muito, assim, com o isolamento. A gente perde o contato diário, mesmo sendo moradora da comunidade. Que às vezes a gente vê eles quando a gente vai no bar ou se desloca para algum lugar. Mas mesmo assim, é difícil. Tem a questão da saudade também. Mas, enfim, assim, quando tem também ações que a gente tem que levar, a gente vai levando os mantimentos para eles em casa, quando os familiares vêm buscar. Mas mesmo assim, mesmo nesse sentido, assim, a gente perde muito por não ter esse vínculo mais próximo, sabe? Que se perdeu. Claro que a gente vai retomar, óbvio. Mas meio que se perde, assim, por conta da pandemia. E isso que é ruim. Entendi, né? Isso daí impacta a vida emocional também do educador, né? Que está cheio de esperança, cheio de vontade de trabalhar e de repente a gente é afetado por um fenômeno, né? Da natureza, mas que a gente da natureza e da vida, né? De todos nós, por conta tudo que é das ciências sociais, aí por conta que a gente sabe também de falta de políticas, né? De políticas de prevenção de epidemia, políticas públicas em termos de saúde. E eu queria que tu falasse assim para mim um pouco assim dessa questão mais da tua experiência universitária. Como é que foi para ti assim viver essas duas experiências, né? Porque ao mesmo tempo que tu é uma educadora, no caso social, tu também é uma acadêmica assim em processo de formação na área das ciências sociais. Tu vê alguma relação assim entre esses conteúdos que está sendo ensinado hoje na universidade e essas questões que tu vive aí na prática, no cotidiano, ou tu vê ainda um certo distanciamento ainda desses temas, por exemplo, de raça, gênero, luta comunitária dentro do teu curso, por exemplo, né, e da tua experiência da tua universidade? Olha, eu como sou uma admiradora de Francis Fanon, ele sempre traz a questão do epistemicídio, né? E, enfim, logo que eu entrei na academia, a gente já se depara com isso. Então, para mim foi e é um desafio e que tem me despertado bastante raiva, mas, né, como o Bell Hooks fala, a gente transforma essa raiva em ação. E, enfim, eu vejo um distanciamento muito, muito, muito grande, que é como se eles não considerassem as nossas vivências, a nossa prática mesmo, né, dentro da academia. A gente não é ouvido. Isso não é considerado, enfim, isso não é considerado uma questão para eles abordar, sabe? Eles ficam naquela questão da teoria, na área das ideias, como se teoria e prática não devessem viver juntas ali. E isso meio que se perde. Então, para mim, ter entrado em 2018 na universidade e, ao mesmo tempo, estar como educadora social foi, ao mesmo tempo, uma confusão. Ao mesmo tempo que, tipo, não uma confusão ruim. Tá? Mas vou explicar. Porque também eu tinha as minhas questões antes de entrar no curso de serviço social. E eu queria entender o que era ser uma assistente social. Então, as coisas foram acontecendo e eu estava como educadora
2 meses antes de entrar já na universidade. Então aquela confusão vinha. Então, eu não estava entendendo direito o que era ser uma educadora social, o que era ser uma assistente social, o que era ser uma professora. Essas 3 profissões parece que meio que se juntavam e eu não estava conseguindo separar elas. E, claro, agora, né, enfim, a gente costuma colocar tudo em caixinhas, mas não é necessariamente assim. Aí, comecei a ler o Bell Hooks, tá? Erguer a voz. E aí eu entendi essa coisa do educador social. Então, enfim, lá pela década de 60, tem uma imersão assim do Paulo Freire da educação social dentro do serviço social. E talvez aí que nasce essa confusão do que é ser uma educadora, o que é ser um assistente social. Então, na visão do Paulo Freire, todos poderiam ser educadores populares, né? Porque todo mundo tinha alguma questão, tinham coisas para, enfim, ensinar e ao mesmo tempo aprender, e de se ensinar e aprender. Enfim, todo mundo poderia ser um educador. E na visão dele, até a moça da limpeza, a moça da cozinha, enfim, todos poderiam ser educadores populares, enfim. E aí, nesse meio tempo, a gente tem 2019, né? Com a lei, os educador social passa a ser uma profissão mesmo, né? E, enfim, daí eu entendo nessa coisa de teoria e prática, o que era? No momento eu estou como uma educadora social, mas eu sou uma assistente social em formação. É mais ou menos esse sentido, assim. Mas o meu atuar enquanto assistente social futuramente não vai se desprender do meu atuar enquanto educadora popular, né? Eu posso ser uma educadora popular e ao mesmo tempo exercer a função de assistente social. E entender que professor é uma profissão, e entender que educador social é outra profissão. Enfim, eu acho que é isso, assim. É interessante isso que tu está trazendo, porque tem justamente podemos dizer, esse não lugar, né? Porque tu fica entre um e outro e, na verdade, tu não consegue ficar nos dois, né? Tu tá ao mesmo tempo, tu tá nos dois, mas ao mesmo tempo tu não tá. Tu tá em campos completamente e práticas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, me parece que isso agrega a tua futura profissão, né? Ele agrega, por exemplo, né, o teu conhecimento sobre a realidade social das crianças, né? Diferente de outras pessoas que não estão vivendo, que não vivem o cotidiano exatamente do processo educativo, apenas vivem essa parte mais, digamos assim, teórica, né? E, enfim, de atendimento mais distanciado, que às vezes é da assistência social. Então, tu vive praticamente o cotidiano mesmo, a prática, né? Dentro ali, como ela se efetiva os dramas. E interessante que isso certamente vai te trazer assim, grandes benefícios, com certeza, nesse teu trabalho aí de assistente social. E com certeza tu vai ser uma assistente social diferenciada por conta dessa experiência prática, assim, com a educação, né? E vendo também esses dramas da própria a relação entre a teoria e a prática, né? Que é o grande nó que ainda aflige, podemos dizer, afeta, na verdade, todos nós, né? Sim. Porque até pouco tempo atrás, o assistente social era quem, né? Não era membros da comunidade, né? Não era pessoas da comunidade, eram pessoas formadas em outras, né? Vinda de outros status sociais, de outros, né? Ambiente, muitas vezes não ambiente comunitário, e hoje podemos dizer assim que tu representa um pouco aí dessa geração que está, né, que emerge dos movimentos sociais também, né, que vem tá nessa luta dos movimentos sociais. Eu queria te perguntar, para encerrar assim essa nossa conversa, quais projetos assim que tu pensa para o futuro, né? Em termos assim, tu vai ser uma assistente social, tu tá conseguindo projetar um futuro? Consegue imaginar um futuro mesmo diante de todo esse caos, essa insegurança gerada por esse processo de pandemia? Sim, eu acho que agora que eu já me orientei e ao mesmo tempo vem essa insegurança desse
dessas questões incertas, né, que a vida acaba nos pregando, mas ao mesmo tempo eu acho que já entendi mais ou menos aonde atuar enquanto educadora social não, enquanto assistente social. Eu acho não, tenho certeza que vai ser na área da educação, assim. Mesmo que sendo educadora social, enfim, a profissão do educador social e a profissão do assistente social se encontram, né, dentro da política pública de assistência social. Tem várias outras políticas que o assistente social pode estar, enfim, trabalhando. Então, eu acho que com todas as questões de todo esse aprendizado muito rico que eu recebi com a orientação das mulheres negras da comunidade, isso eu não posso negar, assim, que foram elas que me formaram enquanto educadora social. Foram as mulheres pretas da comunidade. Então, isso eu vou levar para sempre. Então, com tudo isso, com todo esse respaldo, vai ser na área da educação. Eu vou atuar enquanto assistente social na área da educação mesmo. E com todas as questões antirracistas, feministas, com as questões da comunidade, eu vou levar tudo que eu aprendi junto. Tudo que eu aprendi na comunidade eu vou levar junto comigo na bagagem, com certeza. Com certeza mesmo. Ah, legal isso, né? E tem um aspecto importante que eu até esqueci de te perguntar, que era a questão da religiosidade, que tu comentou no começo, né? Que é um tema assim, bastante importante para ti. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Para a gente, assim, para as pessoas conhecerem, né? Um pouco mais dessa tua herança, podemos dizer assim, né? Ancestral, e essa tua relação com a religiosidade e os desafios, assim, que isso traz para ti hoje, por exemplo, né, em termos de, inclusive, de aprendizado. Sim. Então, a presença, assim, da religião de matriz africana vem muito com a minha avó, assim, que desde nova, com uns 11 anos de idade, ela já estava dentro do terreiro. Eu lembro da infância, da adolescência, eu estar junto, não diretamente, mas acompanhar, enfim, ela. E isso me despertava, assim, uma certa curiosidade. E eu, como sempre, muito curiosa e sempre indo atrás de tudo, assim. Com uns 20 anos de idade, eu comecei a pesquisar. E até tem um livro aqui que eu disse, essa coisa de teoria e prática, né? Eu disse, agora, eu na minha cabeça. Eu vou ler esse livro e vou saber tudo sobre a religião de matriz africana. Só que não. Ó. Só que não. Não é assim. Não é assim que a banda toca, né? É descolonizar o pensamento, né? Então, mais esse sentido. Aí, a partir desse livro também, e com, enfim, os relatos da minha avó e com a vivência da minha avó, eu pude pesquisar mais. E até que eu cheguei numa tese defendida em 1999 pela Maria Helena, que contava a história de um príncipe que morou aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa. E aí, a pesquisa ficou, enfim, quando eu tinha uns 20 anos, eu tive acesso àquilo. E aí volta quando meu primo fala da proximidade de um tataravô nosso com um príncipe. Ele poderia vir a ser um filho abastado do príncipe, com os relatos orais que ele tinha. E aí, enfim, aí nessa pesquisa eu encontrei relatos desse meu bisavô, em que ele falava dessa convivência com o príncipe, assim. Só que é isso, é um quebra-cabeça que a gente está tentando encaixar, para ver se encaixa. E pelos relatos dele, e eu também entrei em contato com outros professores da área, o professor Rivair, e pela história que conta, um príncipe vinha para Porto Alegre com 48 conselheiros. Aí, pelo relato do Rivair, ele não poderia vir com 48 conselheiros para cá. Até pensei nas Irmandades Negras de Porto Alegre, mas foi uma questão que eu ainda não pesquisei para poder falar. Mas, enfim, independente disso, tinham relatos do meu bisavô naquela dissertação de 1999. Eu não conheci ele morreu um ano depois que eu nasci, mas, enfim, os relatos dele, ele tá lá registrado naquela dissertação.
Eu não sei se... Depois corta, tá? Não sei se as pessoas podem omitir em teses, porque é uma tese, né? Mas, enfim, tinham questões e pelas as entrevistas não, né? Pela uma pesquisa bem rasa que eu fiz com outras pessoas bem antigas da religião, esse príncipe custódio, ele tinha mais que uma mulher. Ele não tinha só uma mulher. Na tese relatava como se ele tivesse uma família nuclear, tarará, tarará. Mas não é bem assim. Então, eu presumi que, enfim, essa Maria Helena pode ter omitido algumas informações. E que que ficou bem óbvio foi pela minha entrevista não, pelas minhas pesquisas rasas, perguntando para algumas pessoas das religiões de matriz africana sobre o príncipe, sobre as famílias do príncipe, pelos relatos orais também. Percebi que tinha uma vila com mulheres que supostamente poderiam vir a ser mulheres dele. Então é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça a ser montado e eu estou muito disposta. Muito disposta. Mas a partir daí também tem as questões da minha vida acadêmica, porque eu me percebi nessas questões de curiosidade, de pesquisa, né? Pesquisa bem entre aspas, que eu posso ser uma pesquisadora sim. E a partir disso, assim, eu entrei para o grupo de pesquisa dentro da universidade, que estuda questões étnico-raciais e de gênero dentro do serviço social, então já me dá um respaldo. E também estou pensando, a partir disso também, dessa minha curiosidade de pesquisar e de, enfim, chamar os outros para perguntar, de fazer um mestrado mesmo. E até depois, enfim, um doutorado. Que eu acho que esse é o objetivo, assim. Acho que a partir dessas questões nasceu essa vontade, assim, de estar pesquisando mais sobre. E daí não é sobre Legal isso. religião, né? Enfim, é sobre mim. Sim. Muito bacana isso, Acho que eu me tá, alonguei, né? obrigado aí pela tua... Hã? Acho que eu me alonguei, eu me empolgo muito. Não, perfeito. Acho que essa história, como tu mesmo falou, é um quebra-cabeça, né? Essa história aí todo mundo conta. Essa história da Ai, que horror. essa história da religiosidade no campo da Tuca, ainda vou te dizer que é um dos grandes temas nossos e que nós precisamos aí de pesquisadoras que realmente possam aprofundar mais, né? Porque a gente vive num espaço de Sim. religiosidade bem efervescente, né? Em termos não só de religião de matriz africana, mas de outras matrizes também, europeias, né? Catolicismo, kardecismo, enfim. E Sim. a gente ainda tem... Olha, é difícil, né? Encontrar trabalhos falando dessa especificidade aqui da questão religiosa. Então, está aí uma boa continuidade de estudos aí nesse campo acadêmico para ti. Quero te agradecer por ter participado aí do RW Tuca, né? E vamos nos falando aí, vamos trocando ideia, que tem muita coisa para acontecer aí nesse retorno, né, possível, né? E que nem o seu Antônio sempre comenta, a gente que é da militância, a gente coloca muitas vezes a nossa própria vida em risco, né? Pela vida dos outros. E essa é uma marca dos militantes, né? Dos pessoas dos militantes sociais. Isso é no mundo todo, né? Enquanto muitas pessoas... Então, podemos colocar os militantes nessa linha também de médicos, né, de pessoas que estão fazendo, digamos assim, podemos dizer, o atendimento direto, né? Porque os militantes, realmente, enquanto, né, uma parte da sociedade não está preocupada com os efeitos, né, dessa pandemia na vida da população negra, as pessoas que militam nos movimentos sociais estão preocupadas, né? E dá para ver na tua conversa também o quanto tu tem essa preocupação e o quanto está fazendo alguma coisa, né? Participando, estando junto, visitando família, né? Se articulando também. Então, quero te agradecer, te dar os parabéns aí por esse trabalho que tu realiza no campo da Tuca. A gente acompanha aí Eu também já fui educador social, né, nesse mesmo projeto, que antigamente era chamado de SAS, então sei bem como é que é
esses dramas da gente querer desenvolver um trabalho, querer trabalhar com questões de identidade, e os desafios que é da vida cotidiana, né, num trabalho da associação que tem todo um legado também, tem todo um trabalho forte aí na assistência social. E pode ter certeza que nesse processo todo tu vai sair bastante fortalecida, tá? Quero te dar os parabéns. Aí, se puder terminar mandando um abraço aqui para os teus alunos, colegas aí na associação e na comunidade. Sim. Quero te agradecer pelo espaço, pela oportunidade de falar desse projeto tão lindo, desse trabalho, enfim, incrível. E queria mandar um beijo para as crianças, um abraço, dizer que estou com saudade, muitas saudades. Um abraço para as gurias, para os meus colegas e para o pessoal da associação. Um beijo. Obrigada pelo espaço. Então tá, esse foi então o programa RW Tuca, né? Hoje tivemos com a educadora Thay, estudante de assistência social também, uma possível aí pesquisadora, serviço social, uma possível aí pesquisadora das questões, das várias questões que preocupam aí nossa comunidade, que fazem parte aí das nossas lutas sociais. Então, esse foi o programa RW Tuca. Até a próxima. Tchau.